Gente boa de Deus, é um grande prazer estar com você, especialmente com você que me assiste aqui em Brasília, pela TV Brasília. É um privilégio e eu peço a você que, se não for muito cedo da manhã, você faça contato com os amigos, mande uma mensagem de texto, ou dê um telefonema, enfim, diga ei para o seu companheiro para que ele saiba que a gente está aqui nessa hora. Eu quero ler um texto de Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, filho de José e de Maria, conforme nos dizem o Evangelho, e que se tornou apóstolo de Jesus e líder apostolar da igreja em Jerusalém. Ele escreveu uma epístola apenas, e eu vou ler no capítulo 1 dessa epístola, do verso 19 ao verso 25, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, lei da vida, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Eu fui criado numa família, já de muitas gerações, em que as pessoas eram todas extremamente prontas para ouvir, tardias para falar e tardias para se irar. E não é porque elas conhecessem o Evangelho, era uma cultura familiar. Depois, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu mudei para o Rio de Janeiro, fui conviver com uma outra cultura ali. E descobri que as pessoas não eram tardias, não eram prontas para ouvir, não eram tardias para falar, ao contrário, eram apressadíssimas para falar e muito prontas para explodir. Aí o que acontecia? Eu que vinha de uma casa onde na mesa, se meu pai estivesse falando, minha mãe ouvia até o fim, minha mãe começava a falar, a gente ouvia, um filho emitiu uma opinião, todo mundo ouvia, e assim por diante. De repente estava num contexto em que as falas se cruzavam, era uma loucura danada, ninguém entendia coisa nenhuma, a ponto de eu ficar quase tonto. E é uma coisa que até hoje, quase 50 anos depois, eu não me acostumei a ela, eu não consigo conviver nesses ambientes onde as conversas se cruzam, onde as pessoas formam trios e duplas que atropelam as conversas. Para mim começa a ser já a falta de educação, mas antes de tudo, é a violência de um princípio humano extremamente importante, que é esse enunciado por Tiago aqui, e que não tem a ver apenas com etiqueta de mesa e de família. Não tem a ver apenas com educação. Tem a ver com educação da mente, educação do espírito, educação da alma, educação do cérebro. Tem a ver com a formação de sinapses neurais educadas na gente. Mas tem mais ainda do que apenas somente a ver com isto. Quando a gente aprende a ser tardio para ouvir, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ou seja, que você está disponível para ouvir, é meditativo e reflexivo quanto a não se apressar para sair falando as coisas. Antes, processa o que você vai falar e vê se é próprio, se é adequado, se deve, se não deve, se é sábio, se é sensato, se é a hora de dizer ou é a hora de silenciar.
E se tornar mais do que isso, tardio para se irar, parar com essas pulsões que fazem a gente virar águas vivas pulsionais e irreflexivas. Isso é algo que transcende a todo e qualquer elemento imediato apenas de educação e tem a ver com a construção de um ser íntegro. Uma pessoa que é pronta para ouvir, é tardia para falar e tardia para se irar, desenvolve um espírito forte e sereno, uma psique, uma alma sob controle, que não vive sob pulsões, e desenvolve moderação e autocontrole, que não se entrega às subtezas da ira, que produzem desgraças, às vezes, das quais a gente não consegue mais se recolher. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Essa é a primeira coisa que Tiago diz. A segunda, ele diz, e dá razão, para a gente desenvolver isto, especialmente ser tardio para se irar, porque quem não é pronto para ouvir, fala demais e se ira com rapidez, esse indivíduo comete desastres sobre desastres na vida. E ao cometer esses desastres, achando que está defendendo a sua própria causa, o seu próprio interesse, eu tenho que falar logo para dizer o que eu penso, eu tenho que marcar logo a minha posição com toda a ira para mostrar qual é a minha fronteira. Eu já sei o que ele vai dizer, então não vou nem terminar, eu vou logo me antecipar. Esse é um ser brutalizante, estuprante de relacionamentos, e que vai ferindo pessoas de todos os modos e que vai exercendo cada vez mais a pulsionalidade, o descontrole das suas emoções e da sua ira, maltratando indivíduos, achando que está cuidando de si mesmo, mas está fazendo o oposto. Está desagregando todo o seu ser, está se desconstruindo na sua integridade, no seu autocontrole, e Tiago diz, ao expor nessas subtezas a sua ira, ele não sabe que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas se ele fosse pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, e confiante na sabedoria divina, dizendo, me dá senso de propriedade e me ajuda a controlar minha ira sempre, ele iria ver a justiça de Deus intervindo em favor dele na existência muito mais do que ele poderia imaginar. Tiago, todavia, diz o seguinte, preste atenção, que para a gente atingir esse nível, é preciso que nós nos despojemos de toda impureza mental e de todo acúmulo de maldade, de impureza mental, de malícia, de preconceito, de antipatia, maldades, malquerências. É preciso que a gente jogue isso tudo para fora da nossa mente e faça o oposto disso, que é acolher com mansidão a palavra de Deus em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa psique, salvar a nossa alma, salvar a nossa vida. Então, para ser esse indivíduo pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, que espera na justiça de Deus, sem pressa e sem amargura no coração, é preciso que você se despoje das impurezas, das malícias, do acúmulo de maldade e acolha com mansidão o Evangelho, os princípios da palavra. E dê razão a Deus e se submeta a eles. Porque quem faz assim, esse indivíduo faz bem a sua própria alma, porque a palavra de Deus é poderosa para trazer saúde para a nossa psique, para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa existência e salvação eterna para o nosso ser. Assim Tiago diz, completando, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O outro passo é praticar isso todo dia. Praticar todo dia. Eu vou aprender a ouvir, eu vou diminuir as minhas falas, eu vou ser prudente, vou exercitar bom senso, eu vou controlar minha ira, as minhas subtezas que causam desastres, eu vou dar lugar à justiça de Deus na minha vida, eu vou jogar fora, sim,
Eu vou jogar fora essas malas de maldade, de malícia, de impureza que eu guardo dentro de mim, e eu vou para um outro lado, eu vou acolher com mansidão o Evangelho. Tudo aquilo que eu estou ouvindo eu vou praticar, tudo aquilo que eu estou lendo na palavra que é Evangelho de Deus eu vou botar em prática, eu vou botar em prática, eu vou botar em prática. Porque quem não se torna praticante da palavra, mas apenas ouvinte dela, dizendo, eu gosto desse cara é legal, gosto de ouvir esse cara é interessante. Legal. Não seja bobo, meu amigo. Se você não se tornar praticante desse evangelho que você está ouvindo pela minha boca, Tiago diz que você está apenas enganando-se a si mesmo. Você está enganando-se a si mesmo, nada além disso, dizendo, esse cara aí é interessante, é legal, gosto desse bonezinho dele, o jeito dele falar é diferente dos outros. Seja bobo, não, eu não estou de brincadeira aqui, não. Eu estou pregando o evangelho, querendo que ele produza vida na sua existência. Do contrário, você está se enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto, e a palavra mostra todas as nossas doenças, verrugas e rugas e tortuosidades. Ela vem, descreve essa nossa deformidade, é isso que o Evangelho faz, é isso que está acontecendo agora. Você se comparar com o que aqui está sendo descrito, se você faz essa comparação, você vê, pelo amor de Deus, como você não está pronto para ouvir nada, fala como se tivesse uma espada na língua e como você é uma água viva de iras, pulando e fazendo mal aos outros e a você mesmo. Mas a palavra de Deus gera esse espelho que revela a nossa cara. Mas o homem que é apenas ouvinte, não é praticante da palavra, recebe essa revelação de quem é, se contempla por essa revelação, mas se ele não é praticante, é só ouvinte, ele se retira dali, vai para um outro lugar e logo se esquece de como era a sua aparência e vai ficando cínico, 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 cínico. Como cínicos em geral são aqueles que ouvem o Evangelho e nunca o põem em prática. Como em geral cínicos são os crentes, os membros de igreja, que sabem tudo isso aqui de cor, com referência e tudo. Nunca praticam a palavra, são seletivos nas práticas. Elegem os mandamentinhos de homens, de moralidadezinhas externas para praticar, para consumo de ética religiosa, e vão se tornando cínicos em relação ao Evangelho que penetra o nosso ser e quer gerar caráter na gente, todo dia e toda hora, vão se tornando cínicos, ouvintes negligentes e não operosos praticantes. Mas aquele que considera atentamente na palavra do Evangelho, que é a lei da liberdade, lei da consciência, lei do entendimento e da vida, e nessa palavra do Evangelho persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo